Vamos neste vídeo explorar o módulo Flag, um módulo Contrib que permite marcar conteúdo favorito do site MagNews. Este módulo foi escolhido também por ter uma relação muito forte com o Views e por trazer, mal instalamos o módulo, duas visualizações interessantes com as quais podemos aprender e aprofundar o conhecimento sobre como funcionam as páginas, os menus, os tabs e também os links ou as relações, os próprios filtros contextuais. Este módulo ativa-se no painel geral de módulos, na área de flags, se estivermos a usar o módulo filter, e o módulo principal é flag. Flag actions é para desencadear outras ações, também pode integrar depois com rules. É um módulo bastante interessante deste ponto de vista, porque explora a relação com muitos módulos e aprofunda bem o conhecimento do Drupal. A configuração do módulo faz-se nesta página, melhor marcar, portanto, podemos criar tantas flags quanto as necessárias. Vamos deixar esta que é a proposta default, que é a de bookmarks. Podemos sempre alterar as labels, passar, por exemplo, para favoritos, se fizer mais sentido para os leitores portugueses. E o editar consiste em definir a quem é que pode marcar conteúdo, quais são as mensagens que vão aparecer quando as pessoas selecionam ou não a flag e a que conteúdo é que se aplica. Nós restringimos aos 4 tipos: artigo, cartoon, entrevista e reportagem, que é o conteúdo que dirá e que será interessante para as pessoas marcarem como interessante ou não, favorito, e simplesmente guardar isto. A partir do momento em que ativamos o módulo e consultando qualquer peça de conteúdo, vamos encontrar uma nova funcionalidade na base, na zona dos links, em que podemos marcar este conteúdo como interessante e então usamos a flag bookmark this, marcar isto como favorito. E podemos a qualquer momento anular essa ação se o quisermos. Isto tem um impacto imediato, que é o de criar uma lista com os meus favoritos. E reparem que o último favorito que adicionei está aqui, não é? Acaba por ser marcado e pode-se controlar a partir daqui, e reparem que isto é uma lista, é uma página normal que mostra os meus favoritos, mas também outro produto deste módulo é na página dos utilizadores existir um tab, para além da visualização do perfil do utilizador, que neste caso o admin não tem informação, tem uma secção para os meus bookmarks, os meus favoritos, e as pessoas podem aí também vigiar. Ou seja, nós temos aqui duas visualizações e é agora para o Views que vamos saltar a fim de explorar essas visualizações e perceber como é que se construíram estas listagens que já vêm feitas e que estão disponíveis para utilização com o flag. Se repararem no nosso painel de administração de views, nós, para além das views que criamos, o arquivo, o cartoons, as categorias MagNews, o destaque Home e a secção Autor, temos duas novas views, uma de Flag Bookmarks, que é a lista dos bookmarks neste endereço. Portanto, significa que qualquer utilizador, no momento em que estiver autenticado, vai ter esta página disponível no menu navegação para consultar os seus favoritos. E também existe uma outra visualização, que é um tab, e que está associado ao perfil de utilizador, mas que esse tab apresenta o resumo dos favoritos.
Qualquer uma destas visualizações é interessante no sentido de conhecermos e vermos como é que foram criadas. Vamos ver o primeiro caso, que é o da página, o Flag Bookmarks. Esta é uma visualização que, como estão a ver, tem um display page, tem o path Bookmarks, e este path é um menu normal que está no menu Navigation. Significa que as pessoas, quando estiverem autenticadas, vão ter nesse menu, as que estiverem autenticadas, porque reparem que o acesso é só para autenticados, vão ter efetivamente esse link para saltarem para a página dos My Bookmarks. E o interessante é vermos aqui não só os fields que são mostrados e que são os que nós podemos consultar aqui, o tipo, o título, o autor, o número de replies, no caso, pronto, disso se verificar, o último, a data e, digamos, a situação, se está marcado como favorito ou não. E aplica-se a conteúdo publicado, obviamente, mas o interessante é ver aqui as relationships e, se vocês repararem, nós temos uma relação que é criada pelo próprio módulo. Isto também vai acontecer, há relações que vêm e que são criadas e disponibilizadas pelo módulo e que comunicam e expõem dados ao views. E se repararem, esta é uma relação especial, está marcada como flags porque é uma relação criada por este módulo e podemos aqui escolher a flag que estamos a usar. Nós só temos uma, que é de bookmarks, mas se tivéssemos mais, por exemplo, conteúdo obsceno ou fosse o que fosse, não é? Podemos criar muitas flags, ou mesmo para o sistema de workflow de edição e de aprovação é extremamente utilizado flags. E o interessante e a garantia de que sabemos que aquela lista dos bookmarks é a My Bookmarks é precisamente com esta funcionalidade, porque são os bookmarks do utilizador que está autenticado e que está, digamos, a consultar a lista naquele momento. Portanto, ele está a consultar a sua lista, a lista que ele criou com as suas marcações e temos assim logo um resultado final sem custos e sem sequer necessitarmos, digamos, de contextual filter. Aqui não precisávamos de passar o argumento do utilizador porque a própria relação contém e permite essa filtragem direta. E depois temos, claro, a relação ao autor, porque é uma relação também que está a ser utilizada aqui nos próprios fields e para isso foi necessário. Temos também uma mensagem a mostrar às pessoas quando elas ainda não têm nenhum bookmark. Também já vimos esta funcionalidade do No Results Behavior e, como estão a ver, facilmente se cria uma visualização bastante útil e utilizando simplesmente uma relação que vai ligar o conteúdo que está marcado com o utilizador que está a consultar. A outra visualização, que é a do tab, já tem mais que se lhe diga porque, como veem, já tem um contextual filter e tem mais relações e, apesar dos dados serem os mesmos, temos também outro tipo de menu. E reparem que o path aqui não é um path, não é um path estático, não é algo que seja fixo. Nós temos aqui o que chamamos um argumento e esse argumento, ou seja, o valor que aqui vai ser preenchido vai depender do utilizador ID que estiver ou que se aplicar naquele momento. Basicamente, e visitando a página, se repararem no URL, nós temos o user 1 bookmarks, porque nós estamos como admin, o utilizador 1, e efetivamente é o user 1. Mas se visitarmos qualquer outro utilizador, e é isso que vamos tentar exemplificar já com outro utilizador do sistema,
vão verificar que vai ser totalmente diferente. Reparem que este é o user 78, o Pedro Pereira, e digamos, a secção dos bookmarks deste user está com uma mensagem, porque efetivamente ele ainda não marcou o conteúdo favorito, e o interessante é, digamos, o path ser ajustável a cada situação. De acordo com o ID do utilizador na altura, vamos ter um resultado ou outro. E também a construção do URL é adaptada a isso. E é isso que nós conseguimos com este tipo de construção de path. O tab, para que possamos ter este efeito de marcar ou colocar um tab, neste caso favoritos, na zona dos tabs do utilizador, foi o de utilizar já um path parcial que já existe, que é o do user, e acrescentar um menu tab dentro dessa área. Portanto, o Drupal sabe que existe o user view, user edit, e foi acrescentar ao mesmo nível agora o bookmarks. Se fixarmos aqui agora a nossa atenção nas relações, e reparem que nós temos aqui uma relação do flags bookmarks para qualquer utilizador. Nós aqui queremos estender a todos os utilizadores e não limitar ao current, porque a ideia é dar a possibilidade de cada utilizador ter o seu tab com os seus favoritos. Reparem que aqui a opção já foi o Any User, e depois o cruzamento, digamos, desse Any User com o User, propriamente dito, os bookmarks e o User. E temos esta relação que vai ser utilizada depois no Contextual Filter, como estão a ver, está a usar a relação, e vai fazer a ponte, digamos, entre os valores marcados e o utilizador, e prevê um comportamento, no caso disso não se verificar, de não mostrar resultados, ou seja, sabe-se e que o sistema tem o acesso ao argumento e que sabe exatamente que utilizador é que marcou o conteúdo, e há aqui uma secção em que se optou por colocar ou fazer o override ao título, indicando o bookmarks do utilizador X. Portanto, este é o argumento que vai mudar. Se vocês repararem, nós temos o Pedro Pereira's bookmarks, mas alterando isto para um português que nos diga efetivamente algo. Favoritos de o nome da pessoa, e o critério aqui não foi especificado, não precisa de validação, porque o sistema tem estes dados já para os aplicar. Aplicamos então a alteração do override title e vão verificar a diferença. Fazemos refresh e temos então os favoritos do Pedro Pereira. Como estão a ver, estes wildcards, não é? Estes símbolos são extremamente importantes, porque vão representar o valor que naquele momento passar no filtro contextual, e temos então esta possibilidade de moldar a informação ao resultado e àquilo que queremos mostrar e àquilo que faz sentido naquele momento, adaptando-se utilizador a utilizador neste caso. Mas isto também é válido para node a node, comentário a comentário, portanto, os filtros contextuais funcionam depois em todos os contextos e com todos os elementos Drupal.